Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre anestesia venosa total. A anestesia geral ou sedação pode ser administrada através de métodos inalatórios, métodos intravenosos ou associação de ambos. A anestesia venosa iniciou-se a partir já da década de 1980 com a utilização de associações diversas, desde a utilização de tionembutal associado a opioides. Naquela época iniciou-se uma tentativa de estratégia de disseminação de anestesia venosa com utilização de opioides em macrodoses, principalmente para anestesia para cirurgia cardíaca. E após essa introdução, principalmente no Brasil, a técnica de anestesia venosa vem sofrendo uma série de modificações com o surgimento de substâncias com um perfil farmacológico mais adequado, surgimento de tecnologia que favorece a utilização de parâmetros farmacocinéticos que, de forma empregada, de forma adequada, de forma bem elaborada e com habilidade de conhecimento, é capaz de suplantar e oferecer várias vantagens em relação à anestesia inalatória. Existem situações em que a anestesia inalatória é muito bem indicada, existem situações em que a anestesia endovenosa total é muito bem indicada, a associação de ambas é muito bem-vinda na maioria das vezes, mas existem algumas situações, como vamos ver no transcorrer dessas apresentações sobre anestesia venosa, em que a técnica de anestesia venosa pode ser de grande importância e, na verdade, até de grande indicação para possibilidade de realização de alguns procedimentos que seriam prejudicados com a associação de relaxante neuromuscular ou com a associação de anestesia inalatória. Isso vai ser discutido mais para frente. Aqueles que têm pouco conhecimento, pouca prática com a realização da anestesia venosa, muitas vezes se enganam achando que a técnica é difícil. A elaboração dos protocolos, dos guidelines, das ferramentas farmacocinéticas realmente são bastante complexas, são utilizados cálculos bastante complexos, mas a utilização do equipamento adequado, uma vez aprendido o seu algoritmo, é realmente confortável e oferece algumas vantagens em algumas situações. Mas mesmo aqueles que não têm, que não gostam ou não têm facilidade, muitas vezes são colocados em situações em que, pela indicação da cirurgia, uma delas, por exemplo, uma criança que tenha história familiar ou pessoal de hipertermia maligna, ou suspeita importante, ou uma cirurgia eventual em que haja necessidade de utilização de monitorização de potencial evocado, a utilização de anestesia inalatória pode prejudicar a realização dessa monitorização, então a anestesia venosa se impõe e é nessa hora que aquele profissional que tem pouca habilidade, pouca intimidade com a técnica acaba se prejudicando. Então, é necessário que haja sempre treinamento, a utilização não só nos momentos de indicação precisa, mas eventualmente a utilização periódica, o treinamento da técnica de extrema importância. Existe uma preocupação relacionada à anestesia venosa com despertar intraoperatório, que, embora haja ainda muita discussão relacionada a isso, há uma suspeita de que a anestesia venosa possa levar a uma maior facilidade de despertar intraoperatório, mas durante a discussão desse caso vamos ver as estratégias que podem ser utilizadas para reduzir esse risco maior da anestesia venosa, se é que ele existe, e assim levar uma anestesia ao paciente com uma segurança maior.
muito importante também, que principalmente para aqueles profissionais que têm pouco contato com a técnica, que os locais onde eles trabalham tenham uma padronização, tanto de equipamento quanto de drogas. As drogas com diluição já conhecidas, sem muita variação, as bombas de infusão, principalmente as bombas alvo controlada, de anestesia venosa alvo controlada, que sejam conhecidas e conhecidos os seus mecanismos, ou que pelo menos não tenham uma quantidade, uma variedade muito grande, para que não haja erro de técnica, confusão na hora da elaboração e da realização da anestesia. Quando a gente vai lançar a mão de algum recurso farmacológico, é importante o conhecimento de farmacologia geral e o conhecimento de farmacologia daquela substância específica. Sabemos que a maioria das drogas, quando administrada, seja por qualquer via, ela necessita de atingir o seu órgão-alvo, aquele receptor onde vai atuar para produzir o efeito desejado naquele paciente. E para isso, essa dose ela é absorvida, se por acaso eu desejo uma utilização de substância que tem um efeito sistêmico ou que precisa, através da corrente sanguínea, atingir aquele órgão órgão onde eu quero que aquela substância atue. Então, essa substância ela vai ser absorvida se ela é utilizada por via diferente da via intravascular, ou após a administração intravascular, essa substância vai ser diluída, né, na corrente sanguínea e vai seguir pela corrente sanguínea até atingir esse órgão-alvo. E lá chegando, precisa chegar numa concentração satisfatória capaz de exercer esse efeito desejado. Essa concentração, então, vai ser o resultado da dose escolhida para aquela substância. E para isso eu tenho que conhecer a substância, saber a dose ideal dessa substância, saber a suscetibilidade desse paciente aos efeitos colaterais que essa substância possa produzir e saber da resistência de um paciente individual ao efeito desejado daquela substância. Muitas vezes, o 10 miligramas por quilo de peso para mim é suficiente, mas para uma outra pessoa não seja. Então, se não for suficiente, eu tenho que aumentar a dose. Então, o intervalo de dose terapêutica, aquela dose que é capaz já de gerar algum efeito desejado, a dose mínima capaz de surtir um efeito que eu quero, até no momento em que eu começo a aumentar essa dose para melhorar esse efeito desejado, eu posso, aumentando demais, atingir uma dose tão alta que começa a gerar efeito adverso. Então, esse intervalo entre a menor dose capaz de gerar o efeito desejado e a menor dose capaz de gerar uma resposta indesejada é chamada janela terapêutica. Eu preciso entender que ao administrar essa substância, eu tenho que esperar que ela atinja uma concentração sanguínea eficaz para chegar também com essa concentração eficaz no receptor ou no órgão onde ela vai atuar e gerar aquela resposta desejada, sempre com atenção a todos os parâmetros que devem ser avaliados. Se o paciente é resistente a essa droga, tem que aumentar um pouquinho. Se ele é suscetível, pouco resistente aos efeitos colaterais, a janela terapêutica naquele paciente acaba reduzindo. Então, esse conhecimento de farmacologia geral e de farmacologia daquela substância específica eu tenho que conhecer. E quando eu administro essa substância, eu espero que ela chegue na corrente sanguínea, que eu vou chamar de compartimento central, que é como se chama habitualmente em farmacologia, o volume sanguíneo ou plasmático, é o volume onde aquela substância, após ser absorvida, se eu administrei por uma via diferente da via intravascular, ou após a administração da substância na corrente sanguínea, então ela vai diluir naquele volume sanguíneo. E essa substância ela pode sofrer uma série de transferências entre tecidos
E a partir de uma avaliação mais simplista de farmacologia, considerando um compartimento só, um volume de distribuição apenas, onde essa substância vai ser diluída, considerando que ela não vai para nenhum outro compartimento, nenhum outro tecido de maneira muito importante, uma situação bastante hipotética, onde eu administro a substância no sangue do paciente e essa substância vai circular, eventualmente vai atingir um órgão onde eu quero que ela atue, e daí ela vai sendo automaticamente já eliminada. Então, nesse sistema bastante simples de estudo farmacológico, onde temos um compartimento apenas, o volume central, essa substância ela vai sofrer a eliminação, ou seja, através de eliminação, ou in natura ou metabolização para depois ser eliminada. Em geral, as substâncias são metabolizadas no fígado, podem ser metabolizadas no pulmão, algumas, outras nos rins, e são eliminadas de várias formas, cada uma delas com a sua especificação. Substâncias que são eliminadas por via inalatória, substâncias que são eliminadas por via renal ou através da eliminação fecal. Então, esse é o modelo de um compartimento só e complicando um pouquinho, ou aumentando um pouquinho a complexidade do estudo, então existe também, para algumas substâncias, o modelo bicompartimental, onde a substância administrada atinge de alguma forma o volume 1, que é o volume sanguíneo, o compartimento central. Dali ela vai sofrer uma transferência para um tecido ou um conjunto de tecidos corporais, onde ela eventualmente vai atingir o local onde vai atuar, e ela, por gradiente de concentração, à medida que eu administro essa substância no volume central, ela vai ser transferida para o tecido onde a concentração está em menor valor. Então, por gradiente de concentração, sai do compartimento central, que é o volume V1, para o volume V2, que é o compartimento periférico, considerando que esse paciente, para essa substância, vai atuar apenas dessa forma. E uma parte do que está ali no compartimento central, que não foi para o compartimento periférico, ou foi e voltou, vai ser eliminado das mesmas maneiras, através de metabolização, ou seja, em algum tecido, ou eliminação dos seus subprodutos de metabolização, ou eliminação in natura, através dos rins, pulmões, etc. Então, esse é o modelo bicompartimental. São elementos de bastante simplicidade que normalmente não nos servem muito em relação aos nossos medicamentos utilizados em anestesia. Quando aquela substância atinge a circulação sanguínea, seja por administração intravenosa, por absorção através de outra via de administração, começa então a haver o aumento rápido da concentração sanguínea daquela substância. E se eu não mantiver a oferta de medicação naquele paciente, a concentração vai caindo progressivamente. E ela cai porque há duas coisas importantes que acontecem. Uma é a distribuição para outros tecidos a partir da corrente sanguínea, e outra é a eliminação que vai acontecendo desde o começo, pela metabolização e pela excreção por via renal, fecal, etc. No primeiro momento, ocorre uma rápida queda devido à distribuição dessa substância para tecidos ricamente vascularizados, como coração, cérebro e fígado. Depois de um certo tempo, esse tecido ele é rapidamente saturado, já que ele tem uma vascularização muito intensa, ele se satura muito rapidamente e começa a prevalecer a distribuição para os outros tecidos. Aqui na segunda fase, a distribuição importante para o tecido muscular era uma velocidade um pouco menor do que aquela primeira. Aqui, o tecido vascular não tem uma circulação tão rica como aqueles tecidos da primeira fase. Então, a velocidade de queda começa a diminuir um pouco, até que há a saturação também do tecido muscular e começa a prevalecer
o que já acontecia, mas é o que acontece predominantemente agora. É a distribuição para o tecido gorduroso, para os ossos, e também a excreção, metabolização e eliminação por via renal e outras vias, que começa a ser o que predomina nessa terceira fase. Então, é importante que se entenda que após a administração de um bolo de medicamento, seja qualquer medicamento, ele vai sofrer essa ascensão rápida da concentração sanguínea e depois, se não houver infusão contínua ou alguma forma de manutenção dessa concentração sanguínea, a concentração começa a cair, ela acontece dessa maneira mencionada aqui. Existem várias formas de se explicar e de se tentar entender como ocorre essa queda da concentração sanguínea. Aqui temos duas figuras, cada uma explicando de uma forma, e a figura da esquerda é representativa de 3 tubos verticais, o central que representa o volume 1, ou corrente sanguínea, o da direita, que é menos volumoso, é representativo do tecido muscular, e o maior aqui é representativo do volume, do volume que representa o tecido pouco vascularizado, tecido adiposo. Essa tentativa de explicação através desses tubos hidráulicos é uma forma de se fazer entender que após a administração no tubo central, que representa a corrente sanguínea, o volume 1, que rapidamente se equilibra com aquele tecido ricamente vascularizado, levando a essa queda rápida da primeira fase. Após esse equilíbrio entre a corrente sanguínea e o tecido ricamente vascularizado, o que acontece é que esse outro tecido aqui da direita, que é um tecido que é menos volumoso, mas ele recebe uma captação rápida, porque ele tem um tubo que conecta aqui a corrente sanguínea com ele, que é calibroso, é o tecido muscular. Então ele começa a receber o sangue ali, mas ele é um tecido que não tem tanta importância em termos de volume, ele se satura relativamente rápido e ele representa o motivo da queda com uma velocidade um pouco menor do que a primeira fase, já que o tecido ricamente vascularizado já se equilibrou com a corrente sanguínea aqui. Então, na segunda fase, o volume, que é representativo do volume de tecido muscular, ele recebe então a sua parcela de substância e acaba equilibrando também com a concentração sanguínea e para ali de receber então. E esse terceiro cilindro, muito mais calibroso, ele representa o tecido adiposo. E ele representa o tecido adiposo como um tubo bastante volumoso, porque ele tem uma capacidade muito grande de receber essa medicação, já que na maioria das vezes lidamos com substâncias lipossolúveis e, portanto, elas encontram um volume bastante grande ali no tecido adiposo. Mesmo que o tecido adiposo daquele paciente não seja tão volumoso, mas ele é um tecido que tem muito mais afinidade pela substância. E como o caninho que liga o volume 1 ao tecido adiposo é muito fininho, essa saturação desse tecido demora muito para acontecer, demora por 2 motivos. Um, que o tubo de drenagem para ele é pequeno, e 2, que a sua capacidade de receber anestésico é muito grande, então a saturação dele demora muito. Se essa substância ela é eliminada muito rapidamente, muitas vezes ele nem chega a ser saturado, como os tecidos anteriores. Se você oferece uma infusão contínua de uma substância muito lipossolúvel, depois de muito tempo acaba que esse tecido realmente ele pode ser saturado, e na hora que você para de oferecer, ele começa a oferecer medicação de retorno para a corrente sanguínea e muitas vezes mantém
o efeito daquela substância por um tempo prolongado, graças a esse reservatório que foi sendo saturado durante a administração prolongada da substância. E aqui à direita temos outra forma de entender tudo isso. Então, o bolo da droga foi administrado no volume central. O volume central V1 ele vai distribuir aquela substância para todos os tecidos e uma parte ainda está sendo continuamente metabolizada ou eliminada através das vias já mencionadas. E essa concentração no volume V1 daquela substância vai caindo progressivamente, cai muito rapidamente devido ao rápido equilíbrio que ocorre com o volume V2. Então, enquanto está oferecendo para o volume V3 e para a eliminação, mas para o volume V2 oferece muito mais rapidamente uma saturação aqui mais rápida. Depois disso, ocorre a saturação no volume V3, e se por acaso houve um equilíbrio entre concentração de V1 e V2 e começa a ter diminuição progressiva do volume 1, da concentração da substância no volume 1, tanto por distribuição para outros tecidos quanto para eliminação, e eu não ofereci mais medicação aqui, então a concentração começa a cair, o gradiente de concentração se inverte e o volume V2 começa a oferecer de volta aqui a medicação que foi concentrada lá. Existem alguns coeficientes de transferência de tecido, e para anestesia venosa eles utilizam a letra K como referência a esse gradiente, esse coeficiente de transferência. Como tem o volume V1 e o V2, então nós temos o coeficiente de transferência K12 se está na fase de início da oferta da medicação, ou seja, o gradiente de concentração é favorável de V1 para V2, então o coeficiente de transferência é K12. E quando começa a ter o retorno, quando a concentração no volume central reduziu, então o que era K12 virou K21, e assim sucessivamente. Tá? Acontece o K13, K31 e o K10. O K10 é a eliminação da substância a partir do volume central. O volume, a concentração começa a cair no volume central gradativamente, graças a esse coeficiente de eliminação representado pela letra K e pelo número 1 e 0, pelos números 1 e 0. Existe também, ao mesmo tempo que a substância que estava ali no volume 1, ela vai sendo distribuída para esses tecidos e sendo eliminada, ele também, uma parte vai para a região onde ela vai exercer o efeito desejado. Esse efeito desejado acontece no sítio efetor, e por isso existe o coeficiente de transferência 1E e o coeficiente de transferência E1, ou seja, K1E e K1, que seria a entrada da substância no sítio efetor e a saída da substância de volta a favor do gradiente de concentração que se reverteu. Existe também a eliminação a partir do próprio sítio efetor, que gerou o coeficiente KEO. Muita gente fala KE0, mas os autores eles recomendam que se utilize KEO, já que o O significa o output, a substância que está saindo do sítio efetor para ser eliminada. Então, esse KEO, que alguns chamam de KE0, ele, na verdade, ele representa a velocidade de equilíbrio entre a concentração no sítio efetor e a concentração no volume central. Quanto maior for esse coeficiente,
é porque há uma transferência de maior quantidade na medida do tempo. Então, por exemplo, 6 por minuto, 0,5 por minuto. Quanto maior for o valor do KEO, mais substância é transferida em direção ao sítio efetor na unidade de tempo. E isso gera também uma meia-vida de KEO, que vai ser mencionada posteriormente. Existem fórmulas complexas para tentar explicar a velocidade de queda dessa concentração sanguínea e o gráfico é representado pelas 3 linhas básicas dos momentos mencionados anteriormente, ou seja, distribuição para tecido ricamente vascularizado, músculo, e depois tecido gorduroso, ósseo e também a eliminação, e isso tudo vai gerar uma curva que é o resultado do somatório de todas essas tendências de produção, de eliminação daquela substância a partir do volume central. Para entender um pouco do KEO, eu trouxe essas duas figuras nesse diapositivo que representam 2 substâncias derivadas da morfina, né, derivados sintéticos da morfina, o fentanil e o alfentanil. Eles são administrados na corrente sanguínea e foram monitorizados os pacientes com o eletroencefalograma para observar a resposta depois de uma determinada dose de opioide utilizado. Então, o fentanil mostrou aqui nesse gráfico que ele precisa de um tempo maior. Veja aqui o eletroencefalograma com a escala dele aqui. As ondas aqui são ondas de paciente praticamente acordado, com uma faixa de onda próximo do paciente desperto, né, de 20 Hz. Então, representa o paciente ainda sem a ação do fentanil. Após a utilização do fentanil, à medida que a concentração sanguínea do fentanil vai sendo elevada, o valor do índice espectral aqui, ele vai sendo diminuído na escala aqui regressiva. Então, estava próximo de 20, e depois que a concentração do fentanil atingiu de forma eficaz o órgão-alvo, começou a ter a redução do valor do índice espectral representado aqui. Então, as ondas que eram de alta frequência foram substituídas por ondas de baixa frequência. E depois que houve a diminuição da concentração sanguínea do fentanil aqui, que foi caindo aqui, houve a progressiva elevação da frequência de ondas eletroencefalográficas. Vejam que aqui a numeração aumenta para cima, aqui aumenta para baixo. Então, esse tempo entre a dose eficaz ou a concentração eficaz máxima do fentanil para provocar a resposta, houve aqui cerca de 5 minutos de infusão necessárias, tá? De 5 a 10 para resultar no efeito desejado. Quando você administra o alfentanil, como ele tem características farmacocinéticas mais interessantes, que apresentam uma latência menor devido à sua maior lipossolubilidade, um pK mais favorável, o alfentanil acaba produzindo um efeito desejado com alteração do eletroencefalograma em menos de 5 minutos, num tempo mais curto do que o fentanil. Isso é um dos exemplos de fatores que alteram aquele KE0 de uma droga ou de outra, o KEO. Então, o KEO do fentanil é menor do KEO do alfentanil, já que o alfentanil consegue equilibrar com o tecido-alvo de uma maneira mais rápida. Outra coisa importante na anestesia, de uma maneira geral, e aqui a anestesia venosa se empenha em resolver esse problema de uma maneira eficaz, é a tentativa de manutenção de concentração sanguínea estável.
o estado de equilíbrio, o steady state, é mantido através da administração sucessiva daquela medicação. Então, se você dá uma medicação, faz um bolos apenas de uma medicação e não repete mais, aquele efeito vai ser interrompido. E se você ficar aplicando bolos de substância sucessivamente, você vai, dependendo do tempo entre uma administração e outra, você vai conseguir que haja uma elevação progressiva da concentração sanguínea, e se essa administração é muito próxima uma da outra, esse equilíbrio se dá de uma maneira mais rápida. Até que, se você, ao invés de ficar aplicando bolos, você utilizar a infusão contínua, você vai conseguir uma estabilização de uma concentração de alguma forma. Então, essa é uma demonstração de que a utilização de bolos pode produzir situações em que muitas vezes você ou ultrapassa a janela terapêutica na direção do excesso ou na direção da subdose. Então, se você utilizar a infusão contínua, você consegue, em geral, manter aquela estabilização da concentração sanguínea. Considera-se que esse estado de equilíbrio ele ocorre quando você consegue administrar essa substância em até 4 a 5 meias-vidas dessa substância. Então, se você vai repetindo ou faz infusão contínua e você conhece a meia-vida da substância, após 4 a 5 meias-vidas, você vai ter, se você mantiver a infusão ou a oferta contínua daquela medicação, você vai ter o estado de equilíbrio daquela concentração sanguínea. De novo, aqui você tem à direita, à esquerda, outro gráfico que mostra a janela terapêutica e a administração de bolos sucessivos que vão apresentar uma elevação progressiva da concentração sanguínea até que você atinge o estado de equilíbrio, que normalmente ocorre entre 4 e 5 meias-vidas. E o que é uma meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para que, atingida a concentração máxima ou concentração de equilíbrio de uma substância no sangue, se você interrompe a administração, quanto tempo vai demorar para aquela concentração atingida chegar à metade do que era quando você parou? Quando parou de administrar a substância, por exemplo, você tinha 10 miligramas por ml, você parou e você vai contar o tempo. Quando atingir 5 miligramas por ml, ou seja, metade do que estava quando você parou a oferta, você vê quanto tempo que demorou até chegar a essa metade, aquilo ali é meia-vida. Então, se você administra essa substância a cada meia-vida, quando você atingir 4,5 meias-vidas, você vai atingir o estado de equilíbrio. Mas se você fizer a infusão contínua, você vai conseguir também atingir o estado de equilíbrio sem atingir aquelas situações de picos e vales, onde o pico muitas vezes pode até passar da janela terapêutica, causando efeitos colaterais, e quando você tem os vales, você pode atingir concentrações subterapêuticas, também perdendo o objetivo da administração daquela medicação. Nessa outra figura, à direita, a gente tem algumas formas diferentes de administração. Você tem as infusões intermitentes, ou bolos, né, que são empregados aqui, bolos intermitentes, até que depois de determinado tempo, depois de 4,5 meias-vidas, você tem o equilíbrio, você não perde muito, não fica muito longe da janela terapêutica, mas você ainda tem, administrando bolos, você tem momentos de picos com a dose acima da janela terapêutica e tem momentos de vales onde a concentração fica subterapêutica. Então, essa administração de bolos intermitentes pode ser útil em algumas situações, mas naquelas situações como anestesia, que você precisa que o paciente fique o tempo inteiro anestesiado, você vai correr um risco aqui de ter alguns momentos com risco de despertar do paciente, ou subdose de alguma forma de analgesia, etc.
Tem as outras formas, você pode, antes de dar começar a fazer esses bolos intermitentes, fazer uma administração de uma infusão contínua dessa medicação, e ela vai aumentando progressivamente. Uma vez atingido o equilíbrio da concentração com o efeito que você espera para aquele paciente, então, a partir dali, se você mantém a concentração, depois de 4 a 5 meias-vidas, você já tem a estabilização. Mas isso demora um pouco, né, para atingir a concentração ideal na janela terapêutica. Então, muitas vezes a gente usa de administrar um bolus inicial para depois começar essa infusão contínua e você, assim, tem a aceleração daquele processo. São formas diferentes de se lidar, mas essas formas têm todas essas limitações que eu apresentei, e a técnica alvo controlada, onde se utiliza bombas microprocessadas com sistemas farmacocinéticos que já calculam as doses que têm que ser emitidas, você apenas precisa lançar na interface do aparelho os dados demográficos do paciente, e a partir daquilo você solicita que a bomba deixe aquele paciente com uma determinada concentração sanguínea daquela substância, e a própria bomba já vai utilizar as suas fórmulas para ver quanto que precisa de dar de bolus inicial e de infusão contínua para manter aquela concentração que você solicitou a ela. De novo aqui, a figura compara a administração de infusão contínua de uma determinada substância, considerando de maneira bastante simples aqui, como se fosse um modelo unicompartimental, onde a administração de uma infusão contínua vai produzir a elevação progressiva da concentração sanguínea até que se atinja a concentração que você deseja. Mas isso leva um tempo. Então, você pode fazer diferente, você oferece um bolus inicial para já atingir a concentração que você quer. À medida que o tempo passa, já houve, junto com aquele bolus inicial, o início de uma infusão lenta da substância para que compense o decaimento que vai acontecer à medida que aquele bolus inicial vai sendo distribuído. Então, você dá um bolus inicial, aquele bolus inicial ele vai ser distribuído e a concentração da substância vai cair, como vimos anteriormente, mas ao mesmo tempo que você deu aquele bolo, você vai oferecer para esse paciente uma infusão contínua que vai compensando aquela perda da substância pela distribuição que aconteceu. Existem várias formas de fazer, inclusive existem formas manuais, onde o operador controla a velocidade de infusão. Existem essas máquinas super úteis e muito fáceis de utilizar, onde você, como eu falei, você lança ali na interface do aparelho os dados demográficos do paciente e a concentração que você deseja. A própria bomba, através dos seus modelos farmacocinéticos, vai calcular qual que é a dose de bolos que ela precisa injetar e a infusão que ela precisa fazer para ir equilibrando aquela distribuição da dose de bolos para manter a concentração que você pediu, até que você decida alterar a concentração para mais ou para menos, onde a bomba vai. Se você resolver aumentar, ela vai dar um outro bolus inicial, um outro bolus ali naquele momento que você solicitou o aumento da concentração, e ao mesmo tempo que ela dá aquele outro pequeno bolus, ela já começa a aumentar também a infusão, a velocidade de infusão. Se por outro lado você resolve que vai reduzir essa concentração, você informa para a bomba qual a concentração que você quer agora, e a bomba dá uma paradinha lá na infusão dela e ela calcula o tempo que necessita de interrupção da infusão para depois que atingir a concentração que você quer, ela reiniciar a infusão numa velocidade inferior à anterior, né? Inferior àquela velocidade da concentração maior inicial que você solicitou antes da alteração da concentração alvo que você quis mudar.
Existem aspectos práticos de grande importância na elaboração da técnica quando você decide fazer uma anestesia venosa total. Em geral, recomenda-se que faça a infusão alvo controlada para que você tenha um maior controle dessa administração dessa anestesia. Essas bombas, elas não são perfeitas, mas elas têm pelo menos a aproximação bastante aceita, bastante aceitável de um resultado de concentração e, em consequência, resultado da resposta farmacodinâmica também que você espera. E se você está com a bomba alvo controlada e para aquele paciente, por ele ter uma sensibilidade maior ou menor, aquela dose não foi adequada, através da observação clínica ou da monitorização de profundidade de hipnose, você pode manipular a concentração para atingir o alvo mais adequado para aquele paciente. Se o paciente está sendo monitorizado com um eletroencefalograma processado tipo BIS, ou a entropia, ou outra forma qualquer, você pode, através desse monitor, ver se a resposta está adequada e se não tiver, é só alterar a concentração para mais ou para menos, dependendo do que se apresenta na monitorização. Então, personalizar a concentração-alvo é de extrema importância. Se você não tem o monitor de nível de consciência, você precisa, no momento da indução da anestesia, ficar observando naquela sua bomba qual a concentração no órgão efetor que estava no momento em que o paciente perdeu a consciência, para se orientar a concentração ideal ou aparentemente ideal para aquele paciente. Então, eu disparei a bomba de infusão alvo controlada, desejando, por exemplo, uma concentração de propofol de 3 microgramas por ml. E esse paciente, à medida que ele recebia a infusão, ele dormiu. E quando eu olhei na interface da bomba, no display, estava marcando 2,5 microgramas por ml. Então, esse paciente era um pouquinho mais sensível do que eu estava pensando. Eu posso manter, então, uma concentração mais baixa do que eu estava programando inicialmente. Então, tem que personalizar a concentração-alvo. É interessante que, nos serviços em geral, as drogas sejam mantidas ou utilizadas em concentração padrão. Por exemplo, existem lugares que o remifentanil é diluído para 40 ou para 50 ml. Então, é importante que seja padronizado para todas as vezes que você preparar a bomba, você já faz aquilo mais ou menos automático e na hora de você diluir na seringa, na hora de preparar a bomba, oferecer os dados na interface da bomba, a coisa funcione com menor chance de erro. É muito importante também que se tome cuidado com as extensões. Quando você coloca aquela seringa com a extensão que vai até o acesso venoso do paciente, essa extensão ela tem que ir diretamente lá no acesso venoso. É muito importante que não se conecte essa extensão em torneirinhas associadas a outras extensões, mantendo espaço morto grande entre o final do primeiro extensor ligado à seringa e o acesso venoso central, o acesso venoso do paciente. Por quê? Porque todas as vezes que você alterar a concentração, a infusão do paciente, você vai ter que contar com aquele volume todo que está naquele espaço morto para chegar lá no paciente. Muitas vezes aquele espaço morto daquela outra extensão está com medicação vasoativa, está com outra substância que você não quer acelerar nem retardar. Então, é importante que seja, mesmo que você pode até utilizar o mesmo acesso para hidratar e para colocar a medicação venosa da anestesia, mas que a seringa seja conectada a um extensor e esse extensor seja conectado diretamente no acesso do paciente, o acesso venoso, ou na torneirinha que está no acesso venoso, mas termina lá pertinho. Essas conexões também, essas extensões, devem idealmente ser do tipo low look, aquela que tem uma rosquinha. Então, para você atarrachar aquilo ali, porque aquelas só de pressão elas são mais fáceis de desconectar e se você não percebe,
a droga que você está injetando não está indo para o paciente, está indo para o chão da sala e o paciente acaba acordando durante a cirurgia. É um dos riscos de despertar essa desatenção. Sempre possível que o acesso seja visível, seja colocado em local onde você possa ficar vendo sempre se está conectado, se não está desconectado, se está vazando. Se não for possível isso, uma neurocirurgia onde o paciente está completamente coberto, por exemplo, que as conexões sejam muito bem fixas, muito bem protegidas. Em algumas situações, é importante que o paciente que vai receber anestesia venosa alvo controlada seja protegido de alguns riscos. Um deles é o despertar intraoperatório ou até o excesso de substância. Porque se você prepara aquela concentração, como eu falei, um exemplo fictício, preparei agora esse paciente que eu recebi e vou dar 2,5 micrograma por ml de concentração sanguínea de propofol. Mas esse paciente ele pode ser mais sensível que o outro, ele pode não precisar disso tudo. E se eu fizer essa dose para ele, ele pode apresentar depressão excessiva, pode apresentar os efeitos colaterais de maneira mais frequente. Então, como as bombas, a gente vai ver ao longo dessas apresentações, esses modelos farmacocinéticos, eles foram estudados e preparados para pacientes rígidos, a maioria deles pacientes voluntários, pacientes não obesos, pacientes adultos. Então, algumas características demográficas podem fugir do que é a média do que foi estudado para preparo desses modelos. Por exemplo, paciente muito obeso, ou criança, paciente idoso, são pacientes que estão meio fora dessa estrutura de pesquisa para o preparo desses modelos farmacocinéticos. Então, nesses pacientes, principalmente nesses que fogem um pouco da média de pacientes que foi estudado para o preparo do modelo, é importante que se utilize o eletroencefalograma processado, ou o BIS, entropia, o SEDLINE, Narcotend, alguma forma de monitorizar esse paciente para que ele não receba dose nem excessiva e nem dose inadequada, dose abaixo do ideal, que esse paciente pode eventualmente apresentar algum despertar intraoperatório. Outra situação em que a monitorização da profundidade de hipnose é muito importante é no paciente que vai receber bloqueio neuromuscular. Esse paciente, se ele não recebeu bloqueio neuromuscular e você, de alguma maneira, não está dando propofol suficiente para ele, pode dar uma despertada e dar uma mexida. Ou se você não está dando remifentanil para ele, ou outro opioide que você esteja dando, ele pode apresentar alguma reação. E aí você pode aumentar a oferta, aumenta a infusão. Mas se ele está com bloqueio neuromuscular, você perde esse sinal. E aí é importante que seja monitorizado com um eletroencefalograma processado. Tá? É importante também, sempre que você vai preparar a bomba, ver se ela está com o fio elétrico lá carregando. Ela tem que estar conectada na parede para não ter risco de acabar a bateria durante a cirurgia. Inclusive, essas bombas muitas vezes são utilizadas para transporte do paciente. É uma das indicações de utilização da anestesia venosa, alvo controlada ou não, é o transporte do paciente que você quer, por algum motivo, transportar o paciente ainda anestesiado. Então, você tem que garantir que a bateria dele está carregada. E sempre rotular as seringas. Existem autores que aconselham, inclusive, a rotular a seringa de propofol. A propofol é branco, você vê que é branco, vê que é propofol, mas se não vai rotular o propofol, as outras seringas todas você tem que rotular como é conduta de segurança do paciente em qualquer guideline, protocolo de segurança, a gente tem que rotular. E sempre rotular a seringa do opioide que você vai colocar na bomba
depois de ela já estar preparada e com o agente ali dentro. Muitas vezes a gente pode, na correria, coloca lá a etiqueta, põe a seringa no lugar e esqueceu de colocar o anestésico. Isso é um risco muito grande. Então, prepara a seringa, rotula, põe na bomba e aí você vai carregar os dados na bomba já com a seringa preparada e rotulada para diminuir o risco. Então terminamos aqui nosso primeiro vídeo sobre anestesia venosa. Foi uma introdução bem básica, espero que tenham gostado do conteúdo, mas tem bastante coisa para chegar aí, tá bom? Grande abraço.